Obrigado. E olha só, gente, a nossa eterna rainha Xuxa perdeu a irmã no começo desse mês. A Mara Rúbia morreu em Barcelona, onde morava há vários anos. A pedagoga tinha 67 anos, sofreu uma embolia pulmonar. E aí, a Xuxa fez um desabafo comovente. Ela e a irmã estavam sem conversar por causa das divergências políticas. A Xuxa havia bloqueado a irmã. Aí, em uma entrevista, ela disse: é um grande aviso para as pessoas não fazerem o que eu fiz. Eu estava sem falar com ela. Foi por divergência política. Ela ficava me mandando uns vídeos com fake news. Falei para ela parar, não parou e eu bloqueei ela. E não tem amanhã garantido nem para quem está com saúde. Essas foram as palavras da Xuxa, que acabou de se despedir da irmã. Essa fala da nossa eterna rainha dos baixinhos nos leva a uma reflexão muito importante. A gente precisa aprender a relevar as diferenças, principalmente quando a gente está falando da nossa família, de quem a gente ama, porque família, minha gente, é uma só. Então vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, com a psicóloga Elza Leite. Estava com saudade de você, eu lindona. Também, Roberta, só curtindo as férias, né? Já estamos de volta a todo vapor, mas que assunto, né, delicado. É tão difícil as pessoas perdoarem, né, uns aos outros, e ninguém imagina que o pior possa acontecer, né, Elza? Quando você não perdoa, você dorme com o seu inimigo e acorda com ele. Porque você não consegue parar de pensar na pessoa. Aí você vai gerando mágoa no seu coração e você toma um veneno achando que o outro que vai morrer e quem está morrendo é você. Perdoar não é a mesma coisa de conviver. A gente tem que levar em consideração que as relações são complexas. E as relações familiares são mais complexas ainda, né? Então, assim, tem hora que realmente você convive com membros da família que são difíceis de conviver, são desrespeitosos, que você pode perdoar sim, mas que não necessariamente você precisa estar ali todo dia com ele, convivendo com ele. Agora, a gente precisa entender que o perdão, ele é libertador e ele faz bem primeiro para nós. Eu não devo perdoar o outro porque o outro merece perdão. Eu perdoo o outro porque eu mereço viver feliz, viver em paz, viver leve, dormir bem, ter saúde mental, ter saúde física. O perdão ele melhora, inclusive, na nossa imunidade, sabe? Então, não é só sobre o outro, é sobre o que eu quero fazer com aquilo que fizeram comigo. Porque magoado a gente vai ser o tempo todo, porque a gente também magoa as pessoas. Agora, eu preciso decidir o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Porque se todo momento que eu for caluniado, difamado, provocado pelo outro, eu ficar guardando aquilo dentro da minha alma, eu vou adoecer, eu vou me tornar uma pessoa amargurada, eu vou me tornar uma pessoa infeliz. Mas não é tão simples o processo do perdão, né? Não é. Primeiro, ele é uma decisão. Ele é uma decisão. Só que a gente tem a ilusão de achar que eu tenho que conviver com aquela pessoa que me ofendeu. Eu tenho que conviver depois que eu perdoei. Não, a gente pode perdoar, mas não necessariamente a gente precisa andar juntos. Tem distâncias que são mais educadas, né? Porque a gente precisa começar a refletir, por exemplo, olha, a minha presença faz bem para essa pessoa? De repente não faz. A presença dessa pessoa faz bem para mim? Não faz. Então, para que eu vou ficar ali junto? É melhor cada um ficar na sua. A gente precisa também ter inteligência emocional e a gente precisa também se respeitar, né? Se proteger. Qual é o limite, né? Até que ponto vale a pena a gente passar por cima também dessa mágoa? Qual é o limite de se respeitar? Olha só, pela internet eu vou conversar agora com a Kézia, que viveu uma situação muito parecida com a da Xuxa e ela que vai contar pra gente, né, Kézia? Boa tarde. Ei, boa tarde, Roberta, tudo bem? Tudo jóia. Me conta, o que aconteceu com vocês? Então, há mais ou menos uns 20 anos atrás, Você tá me vendo bem? Tô sim, perfeitamente. Eu tinha um irmão que ele era 8 anos mais velho do que eu. 7, 8 anos. E a gente não tinha divergência nenhuma, a gente não brigava, coisa de irmãos mesmo, mas não de ficar sem se falar. E
ele bebia e eu não gostava disso porque ele ficava meio enjoado, ele não ficava agressivo, porque meu irmão não era nada agressivo, ele era 0% agressão. E eu, por ser uma pessoa, como a doutora falou, não era muito... eu não relevava muito as coisas. E com o passar do tempo eu aprendi a relevar muitas coisas e a aceitar as pessoas como elas são, né? E por causa disso, em uma tarde, ele passou na minha casa e a gente discutiu. A gente discutiu feio mesmo. E ele e minha irmã. E ele foi para casa. Nessa discussão, ele falou comigo, olha, eu espero que quando eu morrer, você não vá chorar no meu caixão. Aí eu comecei a rir, falei, você é muito enjoado, vai morrer nada, para com isso. Aí ele foi embora, a gente não se falou. Quando foi nessa madrugada, na madrugada seguinte, ele passou mal de repente e faleceu. Ele ficou mais ou menos umas 5 horas ainda com vida. Eu tentei ir ao hospital ver ele, para conversar com ele. Foi quando eu estava entrando, o médico estava tentando reanimar, então a gente não conseguiu ter esse contato. E qual foi o seu sentimento diante de tudo que vocês tinham acabado de viver horas antes e o que estava acontecendo? Então, no momento, a gente tenta se enganar, né? A gente tenta ficar no auto-engano para não se responsabilizar e para não sentir a culpa. Porque culpa é uma coisa que você não quer sentir. Então, você tenta se enganar... dizer que aquilo não está acontecendo com você, não é com você que está acontecendo, não aconteceu nada. Até o momento que você precisa encarar a culpa de ter decidido não aceitar o outro como ele é, né? E você só foi, digamos, superar esse sentimento agora, né? Recentemente. Então, depois de um tempo, eu... depois de um tempo eu comecei a investir em inteligência emocional, comecei a investir em terapia, conheci um processo de cura e foi aí que eu consegui bater de frente com a minha culpa, com a culpa que eu sentia de ter aberto mão de me relacionar com ele da forma dele. Porque o que eu queria naquele momento era que ele funcionasse do meu jeito. Mas as coisas não são assim. Eu precisava aceitar ele com as limitações dele. Bateu um sentimento até de arrependimento? 100% de arrependimento. 100%. 100% arrependimento. E aí, deixa eu até trazer essa sua resposta aqui para o nosso estúdio, para a doutora Elza Leite. Elza, como que a gente lida com algo que não dá mais para voltar atrás? É o caso da Kézia, é o caso da Xuxa? A gente precisa atualizar as nossas emoções, né? Naquele momento, eu não dei conta de conviver com a bebedeira do meu irmão. Naquele momento, atrás, eu tive um conflito, me senti desrespeitado, magoado e não dei conta de continuar convivendo. Mas hoje... Eu não nutro o mesmo sentimento, a mesma mágoa, o mesmo rancor, eu não guardo ódio. Então eu preciso primeiro me perdoar, né? E liberar outra pessoa também, esteja essa pessoa viva ou morta. A gente precisa atualizar as nossas emoções todos os dias, porque a gente não vive uma vida linear nas emoções, a gente vive altos e baixos. Tem hora que você está com raiva mesmo, e aí calha dessa pessoa que você acabou de brigar, às vezes partir. E a gente não pensa que... E a raiva é um sentimento normal do ser humano? Faz parte das nossas vidas. Todo mundo sente raiva. Inclusive, a gente tem que começar a dar nome aos nossos sentimentos. Hoje eu tô com raiva, eu tô nervosa, eu tô pau da vida, vocês me deixem em paz, me deixem quieta, eu tô triste, eu tô feliz. A gente tem que aprender a dar nome às nossas emoções, sabe? Faz parte do ser humano sentir vários tipos de sentimentos. E a gente fica com medo de falar sobre isso. Então a gente precisa sim. Olha só o comentário do Gilberto Marcelino. Ele diz que não consegue dormir com a cabeça no travesseiro enquanto não se acertar. Eu também sou dessas. Eu fico incomodada, odeio dormir brigada com qualquer pessoa. Não me faz bem, não me faz bem. Então a gente tem que buscar a nossa paz. Sim. Né? Cada um tem a sua forma. Deixa eu voltar a falar com a Kézia para saber qual é a lição
que ela tirou disso tudo? Roberta, como a doutora falou, eu comecei, depois que eu comecei a me descobrir, a entender, a colocar e dar nomes ao que eu sentia, porque na época eu não sabia, dar nomes ao que eu sentia, eu consegui, principalmente, liberá-lo e me liberar. Eu lembro que na época eu escrevi uma carta para ele dizendo tudo o que eu queria falar para ele naquele dia. E que eu não consegui por causa da raiva. Eu liberei, escrevi para ele uma carta, lógico que ele não iria ler, mas emocionalmente aquilo significou muito para mim, foi uma forma de liberar. E o que ficou de aprendizado para mim? A aceitação. Se a pessoa ela não está ultrapassando os meus limites, porque no caso o meu irmão naquela época ele não estava ultrapassando os meus limites, tá? Ele estava bêbado, mas sinceramente era algo que poderia ser contornado. Eu não estou fazendo apologia a álcool, tá? Só estou dizendo que não era algo que... Ele não era violento, então realmente eu poderia conviver com aquilo, sem problema nenhum. Ele não ultrapassava os meus limites. Então, eu acho que a gente precisa entender primeiro quais são os seus limites e entender que todo relacionamento tem conflito. Todo relacionamento vai ter conflito, principalmente irmão, pai, mãe, marido, mulher. A gente precisa entender e aceitar o outro como ele é. E entender que o outro ele não vai ser como você quer que ele seja. Do mesmo jeito que eu não sou como o outro quer que eu seja. Então, entender que se o outro não ultrapassa os meus limites, eu posso sim conviver com ele, aceitando como ele é e não abrindo mão dele, porque hoje ele está na minha frente, daqui a 2 minutos ele vira a rua e não vai estar mais. E vai ficar o quê? A sensação de que, poxa, eu poderia sim ter vivido mais um tempo com aquela pessoa do jeito que ele era, porque não era tão ruim assim, entende? E aí... Então ficou o aprendizado ficou realmente o aprendizado de eu preciso aceitar o outro como ele é e não abrir mão da pessoa só porque eu acho que ele não faz o que eu acho que ele deveria fazer. A Elza quer até pontuar sobre limite, né, Elza? É muito importante nas nossas relações, sejam elas quais forem, tá? A gente comunicar aquilo que é desconfortável pra gente. Às vezes começa numa brincadeirinha, né, numa ofensa, e a gente precisa ser sério, olhar o outro no olho e falar, olha, fulano, isso que você falou pra mim, eu não gostei, eu não me senti confortável. Então, pelo bem da nossa relação, da nossa amizade, do nosso casamento, eu gostaria de que você não fizesse isso novamente. Posso contar com você? Que aí você já corta o mal pela raiz. O problema é que a gente acolhe aquilo, guarda, vai tomando raiva da pessoa e quando vai colocar, acaba explodindo. Então, não gostou? Fala para a pessoa de maneira educada, acolhedora e fala, não gostei, por favor, não faça novamente. É isso aí. Quando a gente tem um diálogo né, a gente consegue evitar e, ao mesmo tempo, se acertar. Sim, né? sim, é a com melhor educação, saída, com educação. É o diálogo, gente. Kézia, obrigada pela sua participação, por você abrir seu coração aqui pra gente, viu? Um beijo pra você. Espero que você esteja com seu coração em paz. Obrigada. Beijo, tchau. Obrigada também, Elza. Lindas suas palavras aqui pra gente.